Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina, ficai vigilantes, ficai sempre ouvindo aquilo que o Espírito diz e exercitando, aonde a palavra diz, não vê os atletas que se submetem a esforços, exercícios repetitivos ao decorrer do ano para serem submetidos a uma prova onde não são todos que sobem ao pódio, assim como nem todos recebem as suas medalhas e seus troféus. A palavra diz que nem sempre os mais velozes são aqueles que ganham a corrida, assim se submetem os atletas. A palavra diz o exercício físico pode ter os seus efeitos, mas antes, melhor ainda, a piedade, porque em vão se não for segundo a piedade. O Senhor nos ensina, bem-aventurados sois aqueles que são misericordiosos e piedosos, porque se fartarão da sua misericórdia e da sua benignidade, do favor imerecido. Assim como os atletas se submetem a exercícios físicos repetitivos para ganhar as suas medalhas, há uma recompensa para aqueles que se submetem a exercitar a sua perfeita e agradável vontade, e com isso estão aperfeiçoando a sua fé e não permite serem podados por conta da incredulidade, pois Jesus já dizia, vigiai com a incredulidade. Mas aquele que vigia e segue exercitando estas boas obras, assim como os atletas recebem os seus troféus e medalhas perecíveis, nós receberemos algo imperecível, a coroa da vida, algo que é eterno, que é duradouro, segundo aquele que nos concede. Ele já venceu por nós, ele já venceu, mas é necessário sermos seus imitadores, segundo o seu Espírito que já venceu, a fim de não desfalecer na fé, porque a salvação é pela fé. E muitos têm a sua fé morta e nula justamente por deixar de exercitar esses exercícios que são como que conselhos para o dia a dia, segundo ele mesmo permite as adversidades, as muitas provações, a fim de sermos aprovados, onde o seu Espírito já está apto a nos aprovar. Tentação provém da própria carne, jamais diga sou tentado por Deus, porque ele não pode negar a si mesmo. A tentação é da própria carne, da própria natureza, daqueles que gloriam na força do seu braço, que gloriam na sua carne, que a palavra diz que aqueles que gloriam na carne é como uma erva e que trocam a glória de Deus pela honra dos homens. Logo que a erva é arrancada e murcha, sua flor cai, e já não se persevera. Por isso o Senhor nos ensina a exercitar sempre, a fim de detenhas o que tem e dar-te a coroa da vida, a promessa, vida com abundância e a ressurreição do último dia, alcançar aquilo que ele não divide com os meros mortais, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e compartilha pelo seu Espírito a honra, a glória e a imortalidade. Aqueles que nem mesmo a morte separa do amor de Cristo, aquele que dirá, vinde a mim, benditos do meu Pai, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, tamanha honra, coroa para
a mulher virtuosa, a noiva que está sendo preparada para adentrar as regiões celestiais, e ele, Jesus Cristo, é o noivo que nos conduz ao marido espiritual, aquele que permitirá com que a noiva que Jesus preparou seja coroa para o marido, a mulher virtuosa, onde a palavra diz que o homem pode herdar dos seus pais dinheiro, fazenda, mas a mulher virtuosa, quem encontrará? Aleluia! Ele é aquele que conhece aqueles que formam o seu corpo, porque jamais vai permitir com que um membro da meretriz, daquela que trai o noivo e não há submissão ao seu corpo, assim nos diz o Senhor.